Olá, seguidores! Está começando mais uma edição da Blitz do Portal, aqui mesmo com o repórter Vernon Presta, de volta com você, trazendo aí mais uma polêmica. Claro, a gente vive num país onde acredita-se que a violência é remédio para muita coisa. Só que a gente sabe que isso culturalmente foi introduzido em nós e em nada a violência ajuda. Quando se trata de palmadas, sabe quando você pega seu filho para dar umas palmadinhas na bunda? Então, algumas pessoas, principalmente a dos tempos antigos, aquelas mais antigas, tipo os nossos bisavós, avós, até mesmo os nossos pais. Algumas pessoas, inclusive da minha geração, acreditam que as palmadas sejam sim razão para que a criança melhore o comportamento, para a criança tenha uma melhor conduta e no futuro ela seja aí um cidadão bem melhor do que aquelas crianças que crescem indisciplinadamente, ou seja, aquelas que não levam as palmadas. Olha, independentemente disso, aqui no Brasil já existe uma lei desde 2014 que proíbe as famosas palmadas, tá? Que nada mais é do que a violência contra a criança. Isso mesmo. E olha só, um estudo muito novo, recentemente publicado, para ser mais preciso, foi no dia 9 de abril, dizendo que essa violência causa, sim, problemas, como se as crianças tivessem realmente algum bloqueio no desenvolvimento cerebral. Inclusive, esse estudo aponta que essa violência sofrida com as palmadas são equivalentes, inclusive, como aquelas que elas sofrem sexualmente. Olha, minha gente, é uma discussão muito ampla, uma discussão muito pertinente, olha, que vale a pena a gente falar para vocês, porque olha só, a lei da palmada, apesar de existir, olha aí o tempo que isso já se passou. Vamos ver por que palmadas comprometem desenvolvimento cerebral de crianças, é o que mostra o estudo. A pesquisa indica que a punição afeta reações neurais de forma parecida à causada por agressão física mais severa e até abuso sexual. É isso que você está ouvindo e essa foto ilustra bem aquilo que a gente tinha muito conhecimento no passado, não tão distante assim. E olha só, a palmada, que é a punição corporal, muitas vezes aplicada por adultos em crianças, causa impactos negativos sobre o funcionamento cerebral similares aos provocados por agressões físicas mais violentas e até abusos sexuais. Essa é a conclusão de um estudo que foi publicado na última sexta-feira, dia 9 de abril. É isso mesmo. E claro, um dos mais prestigiados veículos científicos na área de desenvolvimento infantil, a Child Development. Segundo os autores do trabalho, é a primeira vez que fica comprovada a ligação entre palmadas e reações neurais exageradas à percepção de risco no meio ambiente. A descoberta preenche uma importante lacuna na pesquisa acadêmica sobre as possíveis consequências de diferentes formas de violência contra crianças. E quando a gente vê essas fotografias muito antigas, muito próximas a essa fotografia nova que você acabou de ver, a conclusão que a gente tira, olha só, independentemente de quem ache que as palmadas formaram pessoas de bem, muita gente da minha geração, da geração anterior, conclui que o medo que elas sentiam dos pais estava relacionado diretamente ao respeito. Ao contrário dessa nova geração, depois dessas tantas discussões em relação às palmadas, é que essa nova geração criou-se aí sem limites. E tudo agora é uma questão de mimimi. O que significa esse mimimi? Olha, tiraram o direito do pai e a mãe de punir, vamos colocar essas aspas, punir as crianças com palmadas.
E em relação a essa punição que não existe mais, crianças, por serem, vamos dizer, criança é realmente peralta, algumas são, outras são muito agitadas, outras ainda são cheias de energia. E isso muitas vezes pais sem paciência, pai, mãe sem paciência, confundem com indisciplina. A criança realmente precisa de limites. E o adulto é que tem que dar esses limites para as crianças. Nós é que temos que ensinar essas crianças a serem realmente, de fato, educadas, respeitosas, saibam conviver em ambiente, em família, em sociedade, enfim. Porém, na concepção dos mais antigos, a palmada é o que fazia com que as crianças temessem esses pais e, portanto, elas tivessem uma boa educação. Mas olha só, o que a gente vê esse estudo mostrando é que eu não sei também qual foi o dado que eles usaram, porque não foi divulgado. Nós não conseguimos também obter mais aprofundadamente essas informações de como eles tiveram a conclusão desses estudos, dessa pesquisa, porque não há por parte deles a divulgação quando eles estudaram aquelas crianças que foram, por algum motivo, espancadas pelos pais ou pegaram apenas as palmadas. Lembro a vocês o caso do pequeno Henri Borel, que morreu nas mãos do padrasto, doutor Jairinho, vereador do Rio de Janeiro, sob os olhares e conivência da mãe, que hoje é tida como cúmplice. Então, talvez esse doutor Jairinho, não sei qual é o histórico de vida dele, não consigo ver relação. Porém, o que a gente pode perceber é que talvez esse doutor Jairinho tivesse essa mesma postura em relação às palmadas. Tá? Então, apesar da discussão ser ampla e as pessoas ainda terem o pensamento antigo, é muito bom entender que essas pesquisas duraram anos para levar e ter um resultado que trouxesse justamente a conclusão de que esses problemas cerebrais, no desenvolvimento, melhor dizendo, cerebral das crianças, estão associados a traumas, a violências severas e também violência sexual. Quando a gente vê um estudo desse trazendo informações como essa, a gente consegue entender aquilo que o doutor Jairinho fez com o pequeno Henri Borel, que a criança já até vomitava. A criança vomitava mesmo, só de saber que ia ter que conviver com o Jairinho. Então, é muito fácil a gente pegar, claro, essa situação, porque olha só, pegando aqui uma criança de 4 anos, um exemplo aí do Henrizinho Borel, que já está no céu, infelizmente, por situações muito drásticas, ele pudesse pegar palmadinhas da mãe. Só que no caso do padrasto não eram palmadinhas. Então, ele já estava com problemas justamente porque o cérebro dele já mantinha bloqueios em relação à convivência com aquele médico. Então dá para a gente fazer uma comparação, dá para a gente fazer um comparativo, entender mais ou menos como que essas crianças se comportam. E a partir do momento que a gente entende que chega um estudo para confirmar tudo isso, olha, o que ainda tem de dúvida é como que aquelas pessoas de gerações passadas, como da minha, a anterior à minha e antes dessa anterior, como essas pessoas se tornaram cidadãos de bem, sem traumas, sem problemas psicológicos. Como que elas conseguiram, de fato, manter uma vida tranquila e normal? Muitas delas tinham mesmo sofrimentos muito grandes. Haviam pais que eram muito severos mesmo naquela época, que batiam nas crianças de qualquer forma, que usavam até objetos que a gente não pode nem imaginar para bater numa criança. Então, quando acontece isso, a gente consegue entender que eles sofriam sim violência. E muito embora eles respeitassem seus pais, a gente entende que havia um medo. Então, o medo estava relacionado ao respeito e na concepção do pai, o respeito estava condicionado ao medo. Resumindo, eles achavam que por isso as pessoas tinham um bom comportamento em sociedade. Esse pensamento já caiu por terra há muito tempo. Houve aprovação da lei da palmada no Brasil e eu queria só contar um dado aqui para vocês em relação a isso, essa lei da palmada, que é muito importante a gente entender que essa lei da palmada, só para a gente ter uma conclusão, olha, 1979, portanto um ano antes de eu nascer. Já a Suécia foi a primeira
a proibir violência. Em 2014, muitos anos depois, o Brasil aprovou a lei contra a palmada, proibindo castigos físicos, inclusive modificou até o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E outros estudos que a gente observou também, que vale ressaltar, em 2021, a Coreia do Sul proibiu legalmente qualquer punição a crianças em março desse ano que nós estamos, se tornando a 62ª nação a dar esse passo. É muito bom ter essas informações porque, olha, os estudos haviam mostrado que tanto palmadas quanto formas mais severas de agressão, como espancamento e abuso sexual, impactavam o comportamento, a aprendizagem e a capacidade de adaptação, ainda que em intensidades diferentes. Mas até agora só havia a comprovação de que essas mudanças eram causadas de fato por alterações no funcionamento cerebral, nos casos de violências mais lesivas física ou psicologicamente. Os estudos anteriores sobre as palmadas olham para diferentes avaliações educacionais ou registro de comportamento, mas sem medir desenvolvimento cerebral e biológico das crianças, disse Dr. Jorge, um dos autores do novo estudo, em entrevista à Folha de São Paulo. Olha, é muito importante a gente falar essas coisas e mostrar para vocês que há realmente uma relação com tudo aquilo que eu falei. Quer dizer, não se pode mais falar que as pessoas que antigamente tinham esses comportamentos, apenas com dados comportamentais já tinham um resultado que era prejudicial. Agora tem dados cerebrais, ou seja, conclui-se o mesmo estudo daquilo que havia sido falado só do comportamento e das atitudes das pessoas que sofrem ou sofriam algum tipo de violência, tá? Então, essa discussão, que é muito grande, vou falar para vocês, é muito intensa, fica aqui a compreensão para você que ainda age com violência com criança, que ainda tem comportamentos muito arredios em relação às atitudes, ao comportamento mesmo das crianças, que são, olha, típicos da idade. Todas elas, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7, 10, 11 anos, todas são crianças. Passa a ser pré-adolescente aos 12 anos de idade. Então é muito importante a gente entender que as crianças têm sim esse comportamento, todos nós já fomos criança e é muito bom exercer a paciência para entender esse mecanismo, tá? E esse estudo veio para provar mais uma vez que aquilo que já se dizia do comportamento se confirma agora em reações cerebrais, segundo os estudos que foram divulgados nesta última sexta-feira, dia 9 de abril, tá? Então fica aqui esse alerta para todo mundo, tá bom? E olha, palmada, violência de maneira geral, nunca vai ser bom, nem agora e nem nunca, tá? Eu acho que esse estudo comprovou muita coisa, tá legal? Obrigado pela companhia, compartilha aí, ativa o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Aliás, passa isso para todo mundo. Vai lá no Instagram e nos siga, porque a gente vai seguir você de volta, tá bom? Beijo no coração, obrigado pela companhia. Até o próximo encontro aqui mesmo, neste canal de comunicação. Tchau, tchau.